Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 10 de fevereiro. O Ibovespa ele fechou a semana passada em queda de 1,2% em reais e 0,2% em dólares. A Embraer foi um dos destaques positivos após a divulgação de um fechamento de negócio de compra pela Flexjet, avaliado em torno de 7 bilhões de dólares. Já a Azul, ela teve uma forte queda após notícias sobre dificuldades no processo de fusão com a Gol e o anúncio também de um aumento de capital de até 6,1 bilhões de reais. E no comparativo semanal na renda fixa, os juros futuros encerraram com a abertura ao longo da curva. Falando sobre os mercados globais, nesta segunda-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta, em torno de 0,5%, aproximadamente, também em semana carregada de resultados de empresas e divulgação de dados de inflação. No âmbito político, o mercado ele segue na expectativa por notícias relacionadas a tarifas, após o anúncio de que o Trump ele pretende impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio hoje. Na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 0,3, 0,4%, com ganhos disseminados entre os setores. E na China, as bolsas fecharam positivas após o oficial do governo americano declarar que revisões na tarifa de 10% podem ser feitas caso haja um progresso no controle de entrada de fentanil nos Estados Unidos e notícias específicas de empresas locais. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários registrou uma queda de 0,44% na semana. Os FIIs de papel que compõem o IFIX tiveram um desempenho médio de uma queda de 0,38%, enquanto os de tijolo tiveram uma performance média de uma queda de 0,30%. Falando sobre economia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele declarou tarifas de 25% sobre o aço e alumínio, seguidas por tarifas recíprocas contra diversos países na terça-feira ou quarta-feira, com ambas as medidas entrando em vigor imediatamente. Nos indicadores, o principal relatório do mercado de trabalho, o Non-Farm Payroll, apontou para a criação líquida de 143 mil empregos em janeiro, abaixo das expectativas. Apesar disso, a taxa de desemprego recuou de 4,1% em dezembro para 4% em janeiro, permanecendo em níveis historicamente baixos. E na China, os preços ao consumidor cresceram 0,7% entre dezembro e janeiro, ligeiramente abaixo das expectativas, mas representou uma aceleração em relação à estabilidade registrada em dezembro. A inflação acumulada em 12 meses foi de 0,5%. No Brasil, a Casa Civil negou a existência de um estudo no governo sobre o aumento do valor do benefício do Bolsa Família, caso, como na verdade, né, havia afirmado o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o Wellington Dias, né? De acordo com a pasta, o tema ele não está na pauta do governo e não será discutido. Falando sobre a agenda internacional, as divulgações da inflação ao consumidor e ao produtor dos Estados Unidos estarão no centro das atenções. A inflação ao consumidor vai ser na quarta-feira e ao produtor na quinta-feira. Com isso, o mercado terá mais dados para ponderar sobre a intensidade da desinflação americana. Na Europa, a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2024 será na sexta-feira e vai mostrar o grau de desaceleração da economia que vem preocupando os analistas. E aqui no Brasil, destaque para a inflação ao consumidor medida pelo IPCA de janeiro, na terça-feira. E no campo de atividade, a pesquisa mensal de serviços na quarta-feira e a pesquisa mensal do comércio na quinta-feira serão relevantes para fornecer mais indicações sobre a desaceleração econômica. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.